zona, né, a Zona Norte, era noite, né? 7 da manhã era noite. Tudo contribui para que a gente fique numa situação emocional mais vamos dizer assim, carente, né? Não podemos sair na rua, o inverno forte, chuva, frio, a noite durante o dia, são coisas que afetam, né, as nossas emoções. Maiká, tu está me ouvindo, Maiká? Sim, você me ouve? Sim, nós estamos te ouvindo, assim, boa, meio... Sim, um som meio... um som meio pesado. Travado, minha voz? Tá meio pesado? Não, tu está falando como se estivesse com um efeito de um ambiente, na verdade. Efeito ambiente, então. Tá, a gente está ajustando o som aqui ainda. Estamos te vendo com essa camisa de lenhador aí, da Americana. Isso aqui é do... O pessoal vai pegar lenha na neve, na floresta. Mas pode terminar presidente da República. Pode acontecer. Camisa de lenhador. Vem cá, tu estava nos ouvindo, então, aí, sobre tudo isso, sobre o Campeonato Gaúcho. Estou ouvindo, mas eu vou pedir mais uns minutinhos para vocês para ajustar meu áudio aqui, para deixar tudo certinho. Perfeito. Então, tu faz o ajuste do áudio e a gente fica batendo um papo aqui, eu, o Fernando e o Kleber, porque... Oi, diga, Kleber. O Fernando falou um negócio, a orientação é diferente, a situação não é muito diferente não, né? Talvez a maneira como é controlada e como são feitas, né? Onde são baseadas as decisões é que façam a diferença entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, se eu não estou enganado, o campeonato já começa ou recomeça na próxima semana, será o segundo do Brasil a ser reiniciado, né? Já vai para a fase de mata-mata, terminaram a fase de classificação lá, 8 times passam e agora é o enfrentamento na ida e volta. E tem uma discrepância aí, porque enquanto os times do interior conseguem fazer a movimentação, treinar, de uma conduta de enfrentamento reconhecida pela eficiência de procedimentos que tem mantido a integridade física de seus atletas e colaboradores, respeitando todas as determinações das autoridades públicas e de saúde, mas sobretudo acreditando que o futebol precisa também sobreviver ao momento que é difícil a todos os segmentos da sociedade. Esse é o parágrafo final da nota que o Grêmio emitiu agora há pouco. Eu sinceramente, vendo Fala, Fernando. Vendo o problema que os clubes estão passando, a dificuldade financeira, a dificuldade de treinamento, eu acho que se é possível, assim, se o Grêmio tem toda essa segurança sanitária dentro do seu ambiente, se vai transportar essa segurança sanitária para um outro local onde é permitido se treinar, eu vejo como uma saída normal, natural, né, a decisão do Grêmio. Vejo como uma saída natural, não tem o que a fazer. Isso para efeito de treinamento, né, Fernando? Não para efeito de jogo em si. Porque... Sim, o jogo é no Rio Grande do Sul, né? O jogo é no Rio Grande do Sul e aqui as nossas condições são diferentes e são encaradas de forma diferente por quem decide, por quem manda, que é o governador do estado e o prefeito. Pois mas é que aqui, como em todo o Brasil, e que bom que daqui a pouco a gente eventualmente encare de forma diferente do que acontece no resto do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, porque não é possível com essa situação de agora, que só vai se agravar, em seguidinha nós vamos chegar a 60 mil mortos, né, no Brasil todo, fazer futebol imediatamente. E mais, né, Benfica, se é possível fazer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde não sofremos tanto, né, embora tenhamos sofrido com o Covid, no Brasil, movimentar populações, movimentar atletas, né, via aérea, que é a única forma de locomoção, vai ser muito difícil, realmente vai ser muito difícil. Eu vejo que esse ano nós temos que adaptar, nós temos que... A melhor coisa que tem é enfrentar desde logo uma situação sem protelações. Né? E nós estamos protelando, a própria CBF tinha protelado decisões, vai sair o Campeonato Brasileiro, vai passar de dezembro, mas nós temos que enfrentar a situação. Esse ano praticamente é um ano nulo em todos os sentidos, né?
É um ano nulo para as pessoas, para os negócios, para as atividades, para o futebol. Nós não vamos conseguir fazer um calendário, recuperar um calendário. Nós temos aí uma Copa Libertadores em andamento, e aí nós temos a Colômbia, nós temos a Venezuela. Metade dos participantes da Copa Libertadores são desses países: Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, né, onde a calamidade é muito maior do que aqui, entendeu? Então, porra, nós temos que, de repente, liderar um processo de enfrentar isso. Ou vamos adiar para o ano que vem, ou vamos fazer uma coisa mais curta, né, onde dá, em alguma cidade que esteja menos atingida. Realmente é um problema, eu vejo como um grande problema. Maiká, quando tiver condição aí, só dá o toque, tá, Maiká? Como é que vocês me ouvem agora? Tá voltando no ar. Não, ainda tá... Melhorou, mas não tá perfeito. Beleza. Ainda tá no ambiente aí. Não é eles. Mas, Kleber e Fernando Carvalho, e em seguida Júnior Maiká, a televisão, que trabalha com esporte, aí mais a televisão fechada, olha, eu vou te dizer uma coisa, neste momento, pelo menos para mim, que trabalho que adoro futebol, que trabalho com futebol, só não pratico porque já passei da idade um pouquinho, mas podia estar jogando também com a qualidade que eu tinha. Agora sim. Sacanagem, evidentemente. Mas eu quero dizer o seguinte, Por isso que você conhece o microfone, né? para quem pratica futebol, para quem gosta de futebol, para quem trabalha com futebol, a televisão fechada, a Sport TV, por exemplo, está prestando um serviço a todos nós nesse momento, recuperando, como já aconteceu, jogos da Copa de 82, da Copa de 94, da Copa de 70, e agora da Copa de 62 e 58, para efeito de, primeiro, se informar melhor a respeito da história do futebol brasileiro, sabe? Poder estabelecer comparações. Como o futebol era jogado numa Copa do Mundo há 60 anos atrás, ou 68, como aconteceu na Copa de 58. E estabelecer de lá para cá estas relações, estas comparações, para que a gente possa ver jogadores sobre os quais só se ouvia falar. Zagallo, Nilton Santos, por exemplo, como jogador de futebol, Didi. Mas agora a gente está vendo. E aí, sim, a gente tem uma compreensão melhor, como se viu ontem no jogo do Brasil vencendo a França de 5-2, a França de Jos Fontaine, que naquela Copa fez 13 gols, 13. Ninguém vai mais conseguir numa Copa do Mundo, numa só Copa do Mundo, fazer 13 gols. Ele estava em campo ontem fazendo gol contra a seleção brasileira. Olha, assistindo aquilo ali, a gente realmente tem condição agora, Fernando, Kleber e Júnior Maiká, de avançar na abordagem sobre a história do futebol. Oi, Maiká. Não. Continua. Eu estou ouvindo bem aqui. Eu estou ouvindo bem. Eu acho que tu vai ter que falar assim, Maiká. O áudio não é aquele, mas eu vou te chamar em seguida, mesmo com esse áudio, porque dá para ouvir sim, para que tu possa falar a respeito do assunto. Mas eu quero começar com o Fernando Carvalho, que foi quem me mandou um recado ontem. Olha, tá dando o jogo aí, eu imediatamente fui para o 539, para assistir na Sport TV. E em seguida com o Kleber, em seguida com o Maiká. Hein, Fernando? Não, realmente, pena que eu não vi a Copa de 62, que foi a primeira Copa que eu assisti na época, né? Mesmo que tenha sido com 2 dias posterior, nos 2 dias posteriores, mas eu assistia, passava a tarde da noite, eu até dormia tarde, eu estava no Colégio Rosário na época, e era um sacrifício para mim ficar acordado, mas eu ficava e gostava de assistir, e agora eu só havia assistido a final, que deve passar hoje. Há uns anos atrás, o Davi Coimbra, que sabe desse meu gosto, ele conseguiu a gravação inteira do jogo Brasil e Suécia de 58 e me mandou. E era o único desses jogos que eu tinha na íntegra. E ontem assisti na íntegra, assim, estava zapeando, né? E daqui a pouco aparece. Em seguida eu avisei o Benfica, que eu sei que gosta. E realmente apareceram coisas que eu julgo maravilhosas para quem gosta de futebol, como eu, como o Benfica, como o Kleber, né? Daquela época. Tipo, Zagallo sempre foi tido como um jogador que era um operário, um jogador que era só de marcação, né, mesmo jogando no ataque, compunha no meio, fechava no meio para liberar as estrelas, e ao contrário, ele fazia tudo isso, mas era um jogador que jogava na frente também, que era agudo, que arrematava de fora da área,
né, que tinha jogada individual, era veloz, né, tinha jogadas lúcidas, né, de passes curtos para receber na frente, fazia 1-2 para receber na frente. Realmente o Zagallo, eu não havia nunca assistido nenhum jogo inteiro dele, me chamou muita atenção. Aí outras coisas também, o Bellini, um vigoroso zagueiro, um zagueiro que dificilmente era batido no drible, tinha uma imposição física, tinha um excelente cabeceio. O Orlando Peçanha, que não era alto para zagueiro, mas que tinha na antecipação a sua principal virtude, ele antevia o jogo, deu para ver, antevia a jogada do adversário para fazer o kit, para fazer o corte. Nilton Santos jogando só com o pé direito pelo lado esquerdo, uma categoria, dando tapa na bola, antecipando também, sendo intransponível na marcação. Zito fazendo um vai-vem, Didi magistral, né? Cabeça erguida, a bola chegava nele, tinha destino sempre. Aquele arremate fez o gol, um dos gols do jogo que passou ontem foi dele, de fora da área, na forquilha. Pelé nem se fala, né, Benfica? O Pelé, com 17 anos, se nós pegássemos hoje o Peglov do Internacional e colocasse para jogar numa seleção brasileira, né? Hoje é uma coisa impensável nós pegarmos um atleta com 17 anos e colocar numa seleção brasileira. E o Pelé, com toda a naturalidade, quando nós sofremos o gol, ele pegou a bola no fundo da rede e saiu caminhando até o meio-campo e incentivando os adversários, todos mais velhos do que ele. O Vavá, um chute potentíssimo de fora da área, fazendo a tabela, fazendo o pivô, né, jogando de bico a bico da grande área. O Garrincha, dispensa comentários, né, um atleta da jogada individual, sempre tentava jogada individual, inclusive em 2 ou 3 gols nossos, brasileiros, ele fez a jogada em cima do lateral, ora saindo para fora, ora saindo para dentro, quer dizer, o adversário não sabia para que lado ele faria o drible, e ele sempre fazia surpreendentemente, né, tanto para o zagueiro como para o assistente do jogo. Realmente era um time muito bom, um time muito bem articulado, muito bem armado. Claro que é num ritmo diferente do ritmo de hoje, com menos intensidade, mas eu vi marcação, eu vi pressão na saída de bola, eu vi recomposição do ataque, eu vi um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, uma variação de 4-2-3-1 e 4-3-3, coisas modernas, coisas que estão sendo praticadas hoje. Kleber. Ô, Maiká, aí, claro. Já vou te chamar então. Entrega a bola para ele, que deve estar louco para falar. Ele quer fazer testa. Vamos. 7 anos fazer gol em final, jogar desse jeito. Não, no jogo de ontem, 5-2 sobre a França, o Pelé fez 3 gols. Isso aí. Com 17 anos. E nessa Copa de 58 ele fez 6 gols. Não é tão simples assim fazer 6 gols numa Copa, pois era a Copa de estreia do Pelé com 17 e ele fez 6 não gols. É simples. Não jogou todos os jogos. Não é simples fazer 6 gols num brasileiro com 38 rodadas, imagina numa Copa. Cara, e o Fernando falou uma coisa interessante agora, Kleber. E o Pelé não jogou todos os jogos. Porque os 2 primeiros jogos, o Pelé e o Garrincha não jogaram. Eles entraram depois. Tinha uma bobagem que era um projeto, né, baseado em pesquisa, que se colocavam os negros como indolentes, né? Acho que a partir da derrota do Brasil na Copa de 50, o Barbosa ficou colocado injustamente como grande vilão daquela conquista, quando a gente sabe que não era isso, né? E a Copa de 58 começa com uma outra formação. O Garrincha era reserva, o Pelé era reserva, e ao longo da competição eles foram assumindo a condição de titular e o time foi encaixando. Também se explica só 6 gols numa Copa. Mas eu vi, antes de ver a Copa de 58, eu vi no sábado a Copa de 62, até não sei por que a Sport TV coloca primeiro 62 e depois 58, né? E eu vi a semifinal do jogo Brasil e Chile, o Brasil enfrentando a seleção dona da casa, e assim como a gente consegue ver, né, o jogo inteiro e não como a gente tinha a memória de pedaços, trechos, a gente consegue ter uma leitura de jogo, assim como o Fernando Carvalho destaca o Zagallo. Eu fico impressionado com a qualidade do Zito, porque era um 4-2-4, mesmo que o
o Zagallo fizesse a recomposição, era o Didi mais ou menos dando o bote e o Zito protegendo a frente da área. E o Zito era pequenininho, mas era um leão, jogava muito. Newton Santos, ele não se afobava, né? Ele era pressionado pelo marcador, saía com uma tranquilidade, jogava muita bola. E um cara que eu nunca tinha visto jogar, o Zósimo, que é o quarto zagueiro de 62 também, com uma habilidade impressionante. E nesse jogo contra o Chile que eu vi sábado, o Garrincha destruiu, né? Um gol de cabeça, um gol de perna esquerda na gaveta, realmente, né? Pelo que fez, principalmente naquela semifinal, não tenho dúvida nenhuma que ele assumiu o protagonismo de uma seleção brasileira que perdeu o Pelé pela lesão, né? E se transformou no grande nome daquele Mundial. Lembra, aliás, a propósito disso, eu fiz uma pesquisa e depois, claro, sujeito à contrariedade do Benfica e de outros que assistiram como eu reputo que em 2 Copas do Mundo a atuação individual foi fundamental para a vitória da seleção que venceu. 62 o Garrincha e 86 o Maradona. Porque no mais o Pelé, mesmo no auge, ele sempre teve um time homogêneo, um time onde o coletivo prevaleceu. Mas em 62 o Garrincha ganhou o jogo, ganhou a Copa, porque com a saída do Pelé e com a seleção mais velha do que 58, já o Mauro substituindo o Bellini, o Zósimo no lugar do Orlando, o Djalma consolidando uma posição de lateral direito, o Newton Santos permanecendo, o Zito e Didi no meio, o Garrincha jogou demais, o Vavá centroavante, Zagallo, o Amarildo, que era do Botafogo e que era o reserva do Pelé, acabou jogando e teve muito boa participação, mas o Garrincha foi fundamental. E quando a coisa enroscou em 62, foi o Garrincha que definiu, assim como o Maradona na Copa de 86. O Garrincha assumiu o protagonismo. A partir da lesão do Pelé no segundo jogo, o Garrincha assumiu o protagonismo. É como se dissesse, como se batesse no peito, bom, agora é tudo comigo. O melhor jogador saiu e eu vou resolver essa situação. E resolveu mesmo, porque jogou demais naquela partida. Naquela Copa. E um detalhe que eu vi ontem, cara, Didi, nossa... O Didi era um maestro do meio-campo, como o Gerson foi na Copa de 70. Dá para ver que esta função, tendo esse tipo de jogador, o caminho fica mais aberto, como aconteceu com o Didi. Uma personalidade impressionante, uma qualidade técnica no jogo de ontem. Olha, mas vamos seguir falando desse assunto, mas eu quero ouvir Júnior Maiká, os próximos 15 minutos são teus. Sabe, Silvio, que eu não vi, não consegui assistir. Ele nem riu, viu, Kleber? Ele nem viu. Ele encarou, que é os 15. Vou botar aqui. Cronômetro. Comecei, ó. Tô contando aqui. Infelizmente eu não assisti, Silvio. E essas 2 Copas foram 2 que eu não recuperei, infelizmente. É uma falha minha que eu tenho que, né, que pagar essa conta aí. Mas acompanho tudo que vocês disseram, estava ouvindo aqui de ouvidos atentos. E quando os senhores quiserem falar sobre o Grêmio de Santa Catarina, eu estou pronto para falar mal do Grêmio. Só para completar esse assunto, então. Hoje tem Brasil e Suécia, né? E aí o Brasil ganha o jogo 3-1, né? Ganha o jogo e é campeão... 5-2. 5-2. E é o campeão mundial de 1900. Pela primeira vez o Brasil é campeão mundial 1958. Quer dizer, a gente vai ver esse jogo hoje e eu insisto, ver estes jogos, para quem trabalha com futebol, tendo a chance de ver, que foi sempre um sonho da gente, é extremamente importante. Porque a gente pode traçar necessariamente a linha, a história do futebol, a evolução, estabelecer comparações. Afinal, o futebol era tão lento assim ou não era tão lento? E ontem não era lento, porque os times atacavam, e atacava a França, que era uma grande seleção, e atacava o Brasil tão rapidamente assim. Então, é isso. Eu acho até que amanhã a gente vai poder falar um pouquinho mais assistindo a decisão de 58 hoje à noite. Mas, Maiká, o que tu quer falar do Grêmio em Santa Catarina? Pois é, Silvio, eu tô com a nota do Grêmio aqui. Posso ler um trechinho dela aqui? Devido ao posicionamento do governo estadual e mencionar que o retorno do futebol não é prioridade em sua pauta, o Grêmio Futebol Porto Alegrense vem a público comunicar a necessidade de concluir sua preparação física, levando em conta todos os protocolos de saúde adotados para o retorno do elenco às atividades no centro de treinamentos, seguindo com rigidez as recomendações sanitárias para a volta aos trabalhos diante do enfrentamento à pandemia. Nesse sentido, o clube decidiu, não havendo pleito do futebol atendido, procurar praças fora do Rio Grande do Sul, visando a progressão dos treinamentos para atividades de contato com vistas ao reinício do Campeonato Brasileiro, previsto para 9 de agosto. Aí segue mais alguma coisa, né,
Grêmio aqui, cita de novo aqui o 9 de agosto, reiteramos o entendimento de que a decisão do governo do Rio Grande do Sul é legítima, porém o Grêmio defende uma conduta de enfrentamento reconhecida pela eficiência de procedimentos que tenham mantido a integridade física de seus atletas. E respeitando todas as determinações de autoridades públicas de saúde, mas sobretudo acreditando que o futebol precisa sobreviver ao momento, que é difícil a todos os segmentos da sociedade. Olha, Silvio, eu como gremista aqui do programa, queria me manifestar sobre isso, dizendo que eu acho lamentável essa atitude do Grêmio em juntar todos os jogadores, se confinar aí num hotel, não sei, se fala em Criciúma, né, ir para Santa Catarina treinar. Primeiro que o Grêmio já tá no nome dele, né, Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Grêmio é de Porto Alegre, eu sei que se faz pré-temporada fora da cidade, enfim. E segundo, o Grêmio meio que desdenha do momento, né, porque se Santa Catarina tem outro entendimento dos protocolos de saúde, o estado está com 25 mil casos de Covid, são 324 mortes, tivemos infelizmente 12 óbitos ontem em Santa Catarina. Eu acho extremamente temerária, lamentável, precipitada a atitude do Grêmio, não faz sentido nenhum ter esse tipo de atitude, né? O futebol depende de uma série de fatores que para o seu retorno. O Inter, por exemplo, está com treinamentos aqui físicos apenas, pelo jeito vai seguir aqui em Porto Alegre, a princípio, né? Para a conclusão do Gauchão, tem muitos clubes do interior também que não podem fazer isso, de sair da cidade para treinar, então é meio desleal essa atitude do Grêmio, não gostei, desdenha também da questão do Covid, não faz o mínimo sentido tirar um grupo de jogadores grande de Porto Alegre para treinar em outro lugar. Só queria falar isso, realmente eu fiquei chateado com o meu clube, fiquei realmente triste com essa notícia. Maiká, tu pode ler só o início da nota de novo? Sim, devido ao posicionamento do governo estadual em mencionar que o retorno do futebol não é prioridade de sua pauta, o Grêmio Futebol Porto Alegrense veio ao público comunicar a necessidade de concluir sua preparação física, levando em conta todos os protocolos de saúde adotados para o retorno do elenco. As atividades que tem, enfim, segue lá. Perfeito. O início, Kleber, foi claramente uma demonstração de contradição, de irritação, talvez? Contrariedade, essa palavra. Mas no segundo... do que determinou e do que disse especialmente o governador Eduardo Leite. Mas no segundo parágrafo o Grêmio fala em enfrentamento, né? Então eu acho que essa é uma resposta do Grêmio. Aliás, Grêmio e Internacional há muito tempo tentam negociar essa liberação para treinos coletivos, enquanto que a Orla aqui em Porto Alegre seguia liberada, né? Até um contrassenso, né? Uma contradição da prefeitura, que não fazia vigilância em relação à Orla de Porto Alegre e tinha todo esse rigor em relação aos clubes de futebol, que vão transportar a bolha que existe aqui em Porto Alegre para Santa Catarina. Eu não concordo, eu acho que o Grêmio está fazendo mais ou menos o que Flamengo e Vasco fizeram quando foram a Brasília fazer um lobby e conversar com o presidente Bolsonaro para levar os seus grupos para treinar no Distrito Federal. Acho que dá para esperar. Mas eu acho, Silvio e pessoal, que durante a semana vai ter uma reviravolta. Acho que essa também é uma maneira de pressionar a prefeitura para que os clubes permaneçam aqui e obtenham a liberação. Mas claramente o que eu disse é o seguinte, a nota mostra isso, a palavra usada pelo Fernando é correta. O Grêmio mostra no início da sua nota a contrariedade com aquilo que disse o governador do estado, Eduardo Leite, ontem. Olha, tomara que não seja uma decisão emocional do Grêmio, que seja realmente uma decisão absolutamente racional. Agora, pelo início da nota, parece emocional. E eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que o Grêmio precisa estudar um pouquinho melhor esta situação. Algumas mudanças podem acontecer, como disse o Kleber, nos próximos dias, mas não se pode necessariamente tomar essa decisão, em princípio, na minha opinião, emocional, em função daquilo que disse o governador ontem. Ô, Fernando. Bom, na verdade, eu já havia manifestado sobre, até nem queria entrar numa briga gremista aí do Maiká com a direção do Grêmio. Eu prefiro deixar eles brigarem lá e... Tu tá me dando uma importância que eu não tenho, Fernando. É só a opinião de um pedacinho, assim, agora, gente. Eu discordo tanto do Maiká como dos demais, com todo respeito, porque eu acho que o Grêmio, se é possível, em Santa Catarina, desempenhar ou desenvolver uma espécie de trabalho, e se o Grêmio tem todas as... Segundo foi informado na nota, né? O Grêmio autoproclama que tem todos... que segue requisitos, que tem controles, que tem, está adotando medidas de segurança. Eu parto desse pressuposto e não tenho por que descrer disso.
No momento que existe isso, e no momento que existe ao lado do Rio Grande do Sul, aqui, a 200 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade onde é permitido treinamento, é permitida atividade, né, para ganhar tempo, com segurança, repito, eu não vejo nenhum problema. Claro que a nota, ela soa como um desafio, ela soa como um confronto, mas eu estou deixando de lado isso, né? Então, a minha análise é clara e objetiva em cima de um fato. Se é permitido lá, se é possível estar lá, se é o controle, eu não vejo problema. Silvio, teu microfone está mutado, Silvio. Ah, tá. Agora tá. sim. Eu estava dizendo. Só queria te okay? Não, eu só estava. Fala, Maiká. Queria te informar que o nosso convidado já está presente aqui. Tá ali nos assistindo, tá com o microfone fechado e só quando ele quiser falar é só abrir o microfone também. Tá certo. Uma pena que vai ser pouco tempo. O Arilson está com a gente, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Internacional. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Grêmio é daqui. O Grêmio tem que enfrentar, nesse momento de pandemia, os seus problemas, as suas questões aqui, na minha opinião. Tentar sensibilizar, aliás, há prefeituras que sensibilizam o governador do estado, a partir do momento em que o governador toma uma decisão decretando como zona vermelha, lá, região vermelha, que não pode fazer muita coisa, há algumas reações de prefeitos, e eles conseguem sensibilizar o governador do estado. Eu acho que é por aqui, na minha opinião, que o Grêmio, ou qualquer time, se o Internacional partir para essa decisão também, de treinar fora daqui, em Santa Catarina, por exemplo, vai ser, na minha opinião, um erro, é por aqui que os problemas precisam ser resolvidos. O Arilson está nos ouvindo aí, não? O Arilson só precisa abrir o teu microfone aí no telefone, no cantinho aí, que tá fechado o teu microfone, a gente não te ouve aí. Na tela mesmo tu vai abrir. Aí, agora sim. Agora sim, agora tô ouvindo vocês bem. Tá ele aí. Tudo bem contigo, Arilson? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar falando com vocês, né, Silvio, presidente, todo mundo. Prazer é nosso. Tu tá em Porto Alegre ou tá em Santa Catarina nesse momento? Eu tô em Santa Catarina, moro em Bituba há 12 anos, né? Ah, perfeito. Eu tava em Bagé, aí com essa pandemia aí, eu acabei fazendo um acordo com a diretoria lá e agora eu estou em casa aqui em Santa Catarina. Como tu tá velhinho já, não pode sair, é isso? Não, tô na zona de risco, eu tô com 47, né? Tô bem, 47, parece que tô com 52, mas tô bacana, dou minha caminhada aqui na praia. Agora eu comecei a dar treino para alguns atletas aqui, né? Já que com essa pandemia não pode haver aglomeramento, então eu dou aula de coach, né? De treinamento para alguns atletas separados. Sim. Conhece o Fernando Carvalho? Meu presidente, na época era meu vice, né? Temos algumas histórias, ô Silvio, tem algumas histórias. É mesmo? Mas tu não tem história, ô Arilson? É um prazer estar vendo o Fernando Carvalho aí, um cara que me ajudou muito, né, cara? Um cara que tem uma admiração, né? Então eu fiquei feliz de ter conversado com ele. Espero reencontrar ele, de passar essa pandemia e tomar um café, conversar, porque é um cara que eu respeito muito. Ele sabe, né, que eu dei bastante trabalho para ele lá no Inter. Agora eu sou treinador, eu entendo que eu dava trabalho para os treinadores, para a diretoria, cara. Então, é um prazer estar falando com vocês aí. Fala, Fernando. Grande abraço aí, prazer em estar contigo. Claro que a gente conviveu lá no momento, eu reputo como um dos grandes momentos meus como dirigente, né? 97, eu comecei como diretor da categoria de base, logo ascendi a ser diretor de futebol, e depois, quando o Ibsen saiu, na metade do ano, eu passei a ser uma espécie de vice de futebol. Mas como eu era casado ainda, e a mãe dos meus filhos, a minha primeira esposa, não gostava que eu me metesse em futebol, então quanto menos nomenclatura eu tivesse, era melhor. Então eu prefiro deixar só diretor de futebol. Se fosse vice-presidente, podia dar problema. Então eu preferi deixar como diretor de futebol. E naquele momento nós conseguimos formar um time que foi gradativo, com o Celso Roth como treinador. O Medina era o coordenador técnico, né? Tinha mais o Pellegrini, no início do trabalho tinha o Fernando Miranda, que depois saiu, Silvio Silveira, o Zac era o presidente, o Ibsen vice-presidente, e fizemos um time muito competitivo e que beliscou um Campeonato Brasileiro. E naquela época a gente conseguiu ganhar do Grêmio campeão brasileiro campeão da Copa do Brasil. Né? E aí eu tenho, dentre as histórias, tenho uma ou duas aí com o Arilson que foram bem divertidas, bem marcantes, né, Arilson?
presidente, o Silvio, então, assim, como o presidente Fernando Carvalho falou, o Inter foi formado de uma maneira, assim, na época não tinha muita grana, né, em 96, 7, e o time foi formado um time competitivo, entendeu? E aí eu lembro que o Fabiano ninguém conhecia, o Christian estava voltando, eu estava voltando da Alemanha, né? E nós fizemos um time ali que nós somos campeões gaúchos, nós empatamos, se não me engano, o primeiro jogo lá no Olímpico e ganhamos no Beira-Rio 1-0, o gol do Fabiano, né? E ali a gente cresceu e infelizmente no Brasileirão, um descuido nosso, sei lá, por alguma coisa que a gente não contava, a gente acabou caindo fora, né? Que ali a gente estava fazendo uma boa campanha ali, até almejando o título de 97. Então, a gente, se eu não me engano, nós jogamos contra o Palmeiras, lá perdemos de 1-0, e aí acabou a possibilidade de nós ser campeão brasileiro, mas foi um ano muito gratificante para mim, muito bom. A gente tem um grupo, até hoje tem um grupo de 96, 97, converso, o Silvio, que está nos Estados Unidos, o Regis está nos Estados Unidos, o Fabiano, que está aí, então, esses dias postaram, até eu mandei para o presidente Fernando Carvalho, postaram um vídeo, nós saindo do Beira-Rio, indo para o Olímpico, no dia de Grenal. Então, eles filmando nós entrando no ônibus, nós entrando no vestiário do Olímpico, nós entrando no gramado do Olímpico, e durante o jogo. Então, a gente conversa bastante e relembra desses 2 anos que, para mim, foram maravilhosos da minha vida, né, de 96 e 97. Tá certo, mas os grandes momentos, ou pelo menos os maiores momentos do Arilson foi no time do Grêmio, especialmente naquele ano de 1995. Então eu quero colocar em contato contigo um jornalista torcedor do Grêmio, participa desse programa. Ele que vai te perguntar aqui. Júnior Maicá, fala com o Arilson Maicá. Tô aqui, Silvio. Fala com o Arilson. Vocês me ouvem bem aí? Sim. Eu queria mandar um abraço para o Arilson, dizer que me deu muitas alegrias. Eu fiquei chateado com ele quando ele foi pro Inter na época, mas me deu muitas alegrias. Fiquei chateado com ele quando ele saiu da pré-olímpica lá também, porque sabe como é que é, né? Quem gosta da seleção fica naquela assim, o cara é moleque, e aí convoca o jogador dele pra seleção, o jogador do time pra seleção, fica, porra, que massa, vai jogar na seleção. Fiquei chateado 2 vezes, mas o Arilson me deu muitas mais alegrias, né, imensas alegrias aí jogando pelo Grêmio, um grande jogador. E eu queria perguntar pro Arilson, se vocês me permitem, como é que era um pouquinho, eu tenho muita curiosidade daquela época, né, como é que era aquele bastidor ali do Grêmio, aquela questão do vestiário, os 2 canhotos, como é que era jogar com 2 canhotos, Arilson e Carlos Miguel juntos ali no meio. Enfim, eu queria que ele contasse um pouquinho alguma coisa dessa época de Grêmio aí, que, né, foi um grande ídolo da torcida, é um grande ídolo da torcida gremista. Bom, para quem não sabe, né, vou resumir, porque é muita história, então eu vou resumir. Eu, antes de jogar no Grêmio, antes de ser campeão no Grêmio, 93, 4, 5, depois eu voltei, eu joguei no Internacional. Não sei se o presidente Fernando lembra, ou ouviu falar. E eu tive uma passagem pelo Internacional muito rápida, o treinador era o Edson Porto, e eu fui fazer uma avaliação no Inter e acabei passando. Aí 15 dias que eu estava no Inter, nós fomos fazer um amistoso lá em Casca, perto de Viranópolis, lá. E aí na volta, enfim... O ônibus do Inter foi lá para o Passo Fundo e eu queria ficar em Bento e eu acabei não voltando mais para o Inter com aquela situação. Aí depois, isso eu tinha 15 anos, na época tinha Infanto Juvenil, nosso treinador o Edinho. Então, antes de jogar no Grêmio, eu joguei no Inter. A maioria das pessoas não sabe, né? Antes de jogar no Grêmio, eu joguei no Palmeiras também. Eu joguei matar São Paulo pelo Palmeiras, né, em 91, se eu não me engano, 90. E aí, enfim, acabei disputando aquele ano a competição pelo Esportivo de Bento Gonçalves e o Grêmio contratou 6 meses de empréstimo, daí eu joguei uma Copa São Paulo, uma Copa BH, enfim, aí teve uma viagem para a Tailândia, o Luiz Felipe Scolari, que era treinador profissional, subiu alguns jogadores da base e um deles era eu. E aí essa viagem para a Tailândia eu fui, né, eu nunca tinha andado de avião, a primeira viagem minha foi para a Tailândia, tem muita história para contar, mas vai demorar muito. Então a primeira viagem minha foi para a Tailândia, daí e acabei sendo titular daqueles jogos lá e na volta o Grêmio me comprou e aí eu subi profissional e na época tinha uma história que não podia jogar 2 canhotos juntos, né? Isso 94, 95 e aí o Filipão falou, não, se joga 5, 6 destros juntos, porque não pode jogar 2 canhotos, né? Se for bom jogador pode jogar. E ali começou eu e o Carlos Miguel a jogar pelo lado direito e o Carlos Miguel pelo lado esquerdo. A gente trocava de lado, né?
dependendo da situação do campo, nós trocávamos de lado. Então ali a gente deu certo, né? Aquele time do Grêmio lá era um time de operários, contrataram o Magno e o Paulo vem de contrapeso, enfim, o Paulo vingou, o Magno já nem tanto, e eu era da base, o Danilo era da base, enfim, a gente foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e dali fui para a Alemanha, mas o ambiente era muito bom, nós éramos uma família, nós chegávamos cedo para treinar, e eu lembro que acabava o treino, nós ficávamos conversando depois, o Paulo Nunes, quando eu pegar a bola no meio aqui, tu vem pra frente, eu vou dar nas costas do zagueiro. Se eu dominar a bola, eu vou olhar pro Roger, mas eu vou tocar em ti. Entendeu? Quando nós chegar na linha de fundo, o cruzamento é o primeiro pau. A linha da grande área entendeu? Nós conversávamos sobre isso. Então, não era só treinamento. Nós conversávamos. Hoje em dia que eu vejo, hoje eu sou técnico, os atletas eles chegam, por exemplo, meia hora antes, ninguém conversa com ninguém, e pega o celular e acaba o treino, cada um toma o seu banho, pega o seu carro, o celular e vai embora. E eu procuro fazer nos clubes que eu passo, quando acaba o treino, um exemplo, acaba o treino de 5 horas, só pode sair do campo de treinamento às 5h30. Pode ficar sentado ali conversando, pode ficar jogando fute-mesa, que é a moda hoje, futevôlei, entendeu? Para eles terem um contato, para eles terem uma conversa, porque de repente tu tá no mesmo ambiente que o cara, e tu não sabe se o cara tá bem na casa dele, se o cara tá precisando de alguma coisa. Então eu procuro fazer isso com meus atletas, que hoje em dia os clubes que eu treino. Kleber Grabowska. O Arilson, Silvio, se eu não estou enganado, ele aproveita uma brecha que é deixada pelo Emerson, né? O Emerson tem uma lesão de joelho, se eu não estou enganado, no início de uma temporada, e ele assume a condição de titular. E depois, acho que o Arilson sai e o Emerson, recuperado, retoma a condição de titular. Então tem aí uma dobradinha, um revezamento entre o Emerson e o Arilson. E eu queria perguntar também para o Fernando Carvalho, eu estou me lembrando aqui, o Arilson joga no Grêmio e depois vai para o Inter, e se eu não estou enganado, desse mesmo time do Grêmio, o Carlos Miguel também tem uma passagem, não sei se o Carvalho tem alguma culpa nessas contratações aí. Não, tenho culpa nas duas, né? A do Arilson mais o Záquia. Eu era do diretor de futebol. Eu era diretor do Amador, mas concordei, claro, né? Não partiu de mim porque eu não tinha mando naquele momento. O Carlos Miguel, sim, o Carlos Miguel foi uma contratação no meu tempo já como dirigente, como presidente do clube, e infelizmente foi um período muito difícil para nós, um período de falta de recursos, de atraso de salários. Aquele primeiro ano foi muito ruim, né? E o Arilson deu uma resposta superior ao Carlos Miguel, embora o Carlos Miguel tenha tido grandes atuações, né? Grandes atuações naquele período. Eu lembro do jogo do Santos, que nós vencemos, que ele fez um gol na Copa do Brasil, e nós conseguimos a classificação. Então, realmente, o Arilson, né, 97 fez um ótimo ano, né? Fez um ótimo ano, chegou em 96 e em 97 fez um ótimo ano. Foi protagonista daquele time que nós formamos e que se tornou um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Olha, que pena que o programa, que o tempo está curto, né? A gente só conseguiu o contato já quase no final com o Arilson. Acho que o Arilson vai ter que voltar para participar do programa, para que a gente saiba de muita história do Arilson. Tipo o Arilson, aquela na seleção brasileira. O bom é que o Arilson já vai se entregando. Eu tenho muita história para contar. E a gente quer saber. Ele tem história pelo lado do Grêmio, tem história pelo lado do Internacional. Hoje nós não vamos conseguir ouvir isso aí, mas num próximo programa, seguramente vamos. Mas o que eu quero saber é o seguinte: e aquela história da seleção brasileira, Arilson? Que ali, cara, tu tava na reserva, daqui a pouco resolve fugir da seleção brasileira, pula a janela e vai embora, num momento em que eu imaginava que tu só ia avançar, inclusive em termos de seleção brasileira. O que te levou a tomar aquela decisão? Não, Silvio, respondendo a pergunta antes do Bel, que no Grêmio, eu era titular em 95, 4, daí o Emerson, na verdade teve um jogo contra o Emelec, contra o Palmeiras, aí eu não fui porque eu estava sem contrato, o machucado, enfim, aí na volta o Wagner Mancini machucou e o Carlos sem contrato, e aí eu renovei meu contrato às pressas e voltei a jogar. Aí depois sim, o Emerson ficou, mas antes do Emerson eu era titular, porque em 94 eu já jogava já. Aí depois sim, aí o Emerson assumiu ali, aí infelizmente ele machucou, aí eu voltei a ser titular. Né? Isso em 94, 95. Na verdade, o titular era o Wagner Mancini e o Carlos Miguel. Certo. E o Emerson. E sobre a seleção, nós jogamos, eu fui contratado pelo Kaiserslautern
Eu joguei Mundial lá em Tóquio, lá contra a Ajax, e fui contratado. E eu joguei 2 jogos na Alemanha e vim para um amistoso no Brasil, com a seleção. Aí voltei para a Alemanha, joguei mais um jogo lá e voltei para o pré-olímpico. Pré-olímpico não, para a Copa Ouro nos Estados Unidos, com o CONCACAF, em Los Angeles. E aí eu fui titular toda a competição. Nós perdemos uma final para o México. Nosso time era muito bom, era o Dida, o Zé Maria, enfim, Zé Roberto, eu, Amaral, Caio Ribeiro, Sávio. E eu fui titular toda a competição e voltei, acabou a competição, voltei para a Alemanha. Joguei mais 2 ou 3 jogos, e teve o pré-olímpico. Nesse pré-olímpico, a gente ficou 2 dias em Tandil, na Argentina, que era o interior da Argentina. Primeiro jogo, o Zagallo não me colocou nem no banco. Daí eu falei para ele que eu queria voltar para a Alemanha, que nós tínhamos uma semifinal da Copa da Alemanha, que chama Pokal lá, né? E ele falou que ia me utilizar nos jogos, e eu falei, tudo bem. Aí no segundo jogo eu não botou nem no banco também, sendo que só tinha 4 estrangeiros, 4 brasileiros que jogavam no exterior. Era eu que estava no Kaiserslautern, o Juninho Pernambucano estava no Atlético de Madrid, Caio Ribeiro e o Roberto Carlos estavam na Inter de Milão, e os 3 estavam jogando, só eu que estava de fora. Aí no terceiro jogo, o presidente da Alemanha vem, junto com o intérprete, Nilson Maldoni, lateado, e pediu para o Zagallo me liberar, que eu sairia na sexta, jogaria no domingo e voltava na segunda. E o Zagallo falou que não ia me liberar porque ele ia me utilizar no jogo. Chegou no jogo de novo, ele não me deixou nem no banco. E aí a gente teve folga no sábado, nós tivemos de manhã, almoçamos, tivemos folga da meio-dia até às 7 da noite, lá em Tandil. Aí eu peguei, fui pro centro junto com eu peguei meu passaporte, que sou da Luz na época, sou Américo Faria. Eu peguei, fui pro centro de Tandil, aí eu não estava sentindo bem, peguei um táxi e voltei pro hotel. E aí eu perguntei pro taxista, quanto é que tu cobra até Buenos Aires? Ele falou $300. Eu falei, então tá. Aí deu 40 minutos depois, chegou o Sábio Amaral com o mesmo taxista. Aí eu peguei minhas coisas e falei, Amaral, sabe, se eu não voltar até 7, vocês falam que eu fui embora. Entendeu? Eu liguei pro meu empresário na época, ele falou, vem que aqui eu tomo conta. E aí eu tinha 21 anos, né, cara, eu não faria de novo se fosse hoje. Eu peguei minhas coisas, peguei um táxi, fui até Buenos Aires, peguei um voo e vim embora pro Brasil. Só que chegando no Brasil, eu falei com o pessoal da Alemanha, o meu intérprete, eu não poderia jogar a semifinal lá da Alemanha, que a FIFA não liberava. Resumindo, eu não joguei nem na seleção e nem na Alemanha, entendeu? Aí deu aquele caos todo, mas depois eu joguei no Inter, fui bem no Inter, joguei no Palmeiras, joguei na Espanha. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Mas eu não pulei janela, não. Tu sabe que a primeira informação, Kleber, que chegou aqui, que tinha pulado a janela, alguma coisa assim, não foi, Kleber? Me lembro. Não precisou. Olha só. Eu saí pela porta da frente e fui de táxi. Muito bom, muito bom. Maiká, quanto tempo a gente tem de programa aí, Maiká? Temos mais o quê? 1 minuto? Olha. Mais 1 ou 2 minutos só, Silvio. Fernando. Mais 2 minutinhos só. Fernando, vai ser contigo e tu vai ter que marcar um novo contato aí com o Arilson, porque tem muita história, tanto no Grêmio como no Inter, Fernando. Eu lembro de algumas. Tá marcado. Próxima terça-feira podemos fazer, né? Vamos fazer de novo. Presidente, será que já temos de contar aquela história que nós fomos campeões da 97? Conta. Conta rapidinho. O senhor conta. Não, conta tu, quero ver a tua versão. Rapidinho, nós estávamos no 97, nós estávamos bem, eu era um destaque do time, nós tínhamos um grupinho ali, eu, Fabiano, Luiz Gustavo, o Murilo, que não era fácil, né? E aí, numa quinta-feira, não lembro o dia, daí o Fernando Carvalho falou assim, ó, eu quero que vocês vão lá em casa fazer um churrasquinho lá, quero conversar com vocês. Só que, pô, na época eu era guri, era solteiro, fazia, né? E aí eu lembro que nós chegamos na casa do presidente, tava o cabeça, né? Martin, o teu filho. Filho do Fernando. O Martin, aí conversando, nós precisamos ganhar um jogo domingo, nós precisamos ser campeão, tal, e vocês são os caras que vão chamar o grupo. Eu falei, meu Deus do céu, olha quem está chamando o presidente, na época não era presidente, né? Aí, enfim, a gente conversou várias coisas ali, que nós tomamos posse do grupo, né, que nós tínhamos muita influência dentro do grupo, e fechamos aquele grupo ali, e a gente teve uma conversa bacana aí, de umas 2 horas, se não me engano. Só um pouquinho, vou fazer um parênteses aqui. O que ele não está contando é que eu comecei a dar cerveja para eles. Porque todo mundo dizia que estavam na noite bebendo a cântaros, né? Luiz Gustavo, Fabiano e Arilson. Chegaram lá e comecei a dar cerveja. E eles se olhavam e tomaram todas, né? Daqui a pouco eu peguei, aí deu um berro lá, dizendo, só um pouquinho. Porra, vocês vão ficar bebendo?
se vocês continuarem bebendo, vocês não vão ganhar porra nenhuma, cara. E aí foi aí que a gente se acertou. Falei, deixa com o presidente. Na época eu deixa que nós vamos ganhar esse jogo domingo. Então, assim, ó, eu achei que não dá para falar esse negócio da cerveja, mas enfim, nós chegamos lá, eu falei pro Fabiano e pro Gustavo, falei, será que ele quer com a gente? Fazer um churrasco, tomar refrigerante? Eu não vou lá tomar refrigerante. Chegamos lá, tinha cerveja, daí ele falou assim, ó, pode beber. Será que eu bebo? Será que não é uma isca que tá fazendo com a gente, né, cara? E aí começou a beber, conversar, daí chegou uma hora que falou, ó, se o bebendo, domingo tem jogo, ó, deixa eu beber que domingo a gente vai ser campeão. E graças a Deus fomos campeões na 97. Eu falo com o Fabiano até hoje sobre essa janta aí. O Fabiano, pô, tem que pegar a gente lá. Foi bacana, foi muito bacana. Mas olha só, Arilson, eu convivi muito tempo contigo, sei de muitas histórias tuas, um treino lá no Grêmio que tu não aparecia o Arilson, o Milton Coelho era o diretor de futebol, de quando é que anda o Arilson? Estava resolvendo isso, resolvendo aquilo, na verdade ele estava em Bento. Passou a noite na festa, mas tem muita história o Arilson realmente para contar e que a gente vai querer a tua participação seguramente no próximo programa aqui, quem sabe terça-feira que vem, Arilson. Olha, vocês que sabem, só marcar, estou à disposição aqui. Para mim é uma honra, um prazer estar conversando com vocês. Perfeito. Aí, desde o início, então. Aí a gente faz o contato contigo e vamos fazer isso aí. Arilson, muito obrigado pela participação. Valeu, um abraço a todos aí. Fico com Deus. Presidente, depois eu ligo para o senhor para a gente conversar melhor. Tá bom. Valeu, Fernando. Aí, abraço a todos. Valeu. Maiká, Kleber Grabowska. Feito, muito obrigado. Silvio. A gente volta amanhã com o Bairrista FC, mas terça que vem, as histórias de Arilson, aqui no Bairrista FC. Tchau, tchau.